Olá, boa noite, tudo bem? Antes da gente começar com o tema da conversa de hoje, eu gostaria de pedir para a Lisiane fazer a nossa audiodescrição. É, eu sou, começando por mim, eu sou uma mulher de pele bege médio, vamos assim dizer. Tenho a sobrancelha grossa, o olho pequenininho, a boca normal, nem tão grande, nem tão pequena, o cabelo grisalho, curtinho. Estou vestindo uma blusa preta e um brinco com espiral branco no centro, assim. No fundo, tem um quadro que aparecem vários olhos subindo. Ele é laranja e verde. E é isso. Nós temos a Luana, que não está na tela. Para mim, aparece a letra L numa bola vermelha. O Clariel, que está numa fotografia onde ele tem um galho de árvore por ele ele é visto de cima. E tem várias folhinhas das árvores, os galhos, e ele está de blusa azul, olhando para baixo e com um sorrisão. Tem o Kevin, ele é um rapaz branco, da sobrancelha grossa, o olho amendoado, tem o nariz um pouco largo, a boca pequena e o cabelo ondulado curtinho. Ele está vestindo uma blusa de gola azul. E temos o Chris, que é um homem de pele bege médio, cabelo castanho, sobrancelha grossa, olho amendoado, e está vestindo uma blusa marrom de gola. A Tati é uma mulher negra, robusta, de cabelo bem curtinho, rente ao couro cabeludo. Ela está usando um fone preto e ela tem o olho amendoado, um pouco pequeno, a sobrancelha bem pequena, o nariz largo e a boca grande. Ela veste uma roupa preta, um top por baixo e uma blusa preta. E ela sinaliza com gestos de sinais. Enquanto eu estou falando, ela está fazendo a própria audiodescrição também em Libras. Bem, este é o projeto Gravação na Mão. Nós estamos numa ação importantíssima do projeto, que é um bate-papo, né, um debate a respeito dos filmes que foram produzidos, do nosso processo. Temos aqui presentes os diretores, Luana Andrade, Kevin Lopes, uma das coordenadoras pedagógicas do projeto e também audiodescritora, Luciane Queiroz. Temos aqui presente a Tatiana Elizabeth, que é a nossa intérprete de Libras, sempre parceira aqui da Artesana. Temos o temos a Clara Floresta e o Clariel Ganesh, que estavam no evento como espectadores, né, assistiram os filmes, e agora a gente vai iniciar o nosso debate. Eu sou Cristiano Gomes, sou proponente do projeto FAC, fui coordenador pedagógico do projeto e também professor. Primeiramente, gostaria de apresentar o projeto. Né? O projeto Gravação na Mão foi criado para que a gente gere uma oportunidade para jovens cineastas surgirem aí no cenário cultural de Brasília. O projeto foi executado em Planaltina, em parceria com o Sede Stella, e aconteceu lá com jovens alunos da escola, e foram produzidos 5 filmes curta-metragens. Então, nós temos uma série documentária de curtas-metragens com 5 capítulos. Inclusive, Caio Costa entrando na sala. Um deles chama-se Natal, o outro Animais de Rua, e o outro chama Os Homens Também Choram. Esse último, composto por 3 capítulos. Né? Nesse projeto, os alunos passaram por um processo muito interessante, que é, além de conhecer a linguagem audiovisual, eles fizeram a capacitação de roteiro, operação de câmera, atuação, a parte de edição, né? Toda a pós-produção, captação de som, enfim. Conhecer a linguagem audiovisual do roteiro à pós-produção e o lançamento. E ofertaram para a comunidade cultural o resultado do seu trabalho no Complexo Cultural de Planaltina. E, posteriormente, foi veiculado lá na Biblioteca Braille, numa sessão voltada para pessoas cegas. A sessão foi muito especial. Os filmes foram para a internet, estão na página da Artesana, no YouTube, e podem ser visualizados lá. Tá bom? Agora, sem mais delongas, vou chamar aqui Luana Andrade, que é diretora
dos Homens Também Choram. Ela que fez esse processo em parceria com os colegas, em especial o Caio, que chegou aqui. Oi, oi. Tudo bom? Tudo sim. E aí, Luana, fala um pouquinho do seu processo dentro do curso, até para o pessoal conhecer como é que foi, né? Pelo teu olhar, um pouquinho do filme e outras coisas que você queira trocar aqui com a gente. Bom, então, a minha experiência com o curso foi uma experiência, assim, muito grandiosa, sabe? Conheci coisas novas, coisas que eu não pensava conhecer. Tanto, por exemplo, ser diretora de um filme, o meu nome tá na capa de um filme, eu nunca pensei nisso. E foi muito incrível essa experiência. No começo foi tudo uma surpresa. Eu não esperava atuar, ser modelo de testes das câmeras. Eu não esperava ser diretora. E com esse projeto eu pude muito, além da responsabilidade, né, da maturidade que a gente lida ali com os compromissos que a gente tem, de aprender a ter um olhar mais crítico, de olhar para a rua e ver o buraco e falar: caraca, a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é normal. Olhar para os homens querendo serem turrões, duros e falarem: cara, eu não choro, sendo que na verdade chorar é uma coisa fisiológica. E falar sobre isso, porque esse é um tabu que, como é dito no curta, é tóxico, né? Então foi uma experiência muito incrível, nada esperado, como eu disse, mas que com toda certeza eu vou levar no fundo do meu coração pro resto da minha vida. Legal, Luana, como foi isso de capturar uma ideia com o teu olhar, com a tua percepção junto com os colegas, transformar ela num filme e de repente ver na tela grande lá no Complexo Cultural? Como é que você se sentiu? Foi uma experiência assim única e eu fiquei literalmente, meu Deus, o meu filme tá passando no telão, entendeu? E assim, uma coisa que eu aprendi muito é que o por trás das câmeras é bem complexo e é muito difícil, entendeu? Não é só atuar que é difícil, não. O por trás das câmeras é muito complexo. Foi incrível ver tudo pronto ali. Nossa, falar, cara, eu venci. Foi incrível. Legal demais, legal demais. Chamar outra pessoa agora? Fala, Kevin. Tá na escuta? E aí, tudo bem? Então, Kevin, ouvimos aí a Luana, com a visão dela de diretora do processo. Queria ouvir um pouquinho você que foi diretor dos Animais, né, de rua. Foi muito legal participar assim, foi uma coisa nova, algo que, como a Lana disse, a gente não esperava. Acabou que o resultado final foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Vai agregar muita coisa pra mim. Eu aprendi coisas novas. Também o tema foi algo que eu queria realmente falar. Se você parar muito pra pensar em alguma coisa triste, você fica triste também. Às vezes eu parava pra pensar demais num animalzinho que tava na rua, essas coisas. Eu ficava triste também. Eu pensei que o tema ia ser bom. Maravilha, maravilha. Kevin, você é um exemplo muito importante. E teve um momento do curso que você pensou em desistir, né? Não vou fazer e tal, e de repente no dia seguinte voltou a decidir fazer. E veio, entrou com tudo e fez um filme lindo, lindo. Então, aqui publicamente te dar os parabéns por esse processo aí. Ficou nítido dentro do processo o quanto que isso era importante para ti. Caio, voltou? Chamar o Caio, então, Caio Costa. Fala aí, Caio, um pouquinho do seu processo, como é que foi a parceria com a Luana? Durante a minha participação no projeto, eu me interessei muito, já no começo, com a parte teórica, que já foi aprendendo a mexer em equipamentos mais tecnológicos, qual que era os pontos de câmera que você tinha que gravar, qual era o nome de cada um. E foi uma ótima oportunidade também para ter uma socialização a mais, né? Então, foi muito bom para mim. Sobre a minha parte do trabalho, não tinha outro lugar melhor para eu ficar. Não tinha como eu ser o diretor, tinha que ser operador de câmera mesmo. E o vice-diretor também, né? Foi muito bom, foi muito bom. Eu gostei muito da experiência. Deu para chamar bastante pessoa para gravar, pegar bastante opinião, cortar bastante, fazer algumas edições de vídeo aqui e ali. Agregou muito. Na minha vida em si, por exemplo, tem um cara que eu conheci recentemente que ele trabalha com isso, de vídeo profissional. Aí eu consegui ajudar ele, usei até uns conhecimentos que você me ensinou e consegui aplicar na hora, né? Eu achei muito bom, eu achei muito bom. Agregou bastante. Esse projeto eu recomendaria para qualquer um. Olha que fera, Caio. Você não só trabalhou nos Homens Também Choram, né? Como
auxiliou seus colegas nos outros trabalhos. Tem esse ponto também, né? Os dois trabalhos, Os Homens Também Choram e Antes que o Tempo Acabe. Esses dois trabalhos, né, esses dois filmes, são temas também que, querendo ou não, desenvolve até um pouco do emocional, né? De quem tá fazendo, de quem tá editando, de quem tá vendo. Legal demais. Antes que o tempo acabe, vai ser o 6º filme da série, né? Um plus, além do projeto, tem mais um ainda para a gente lançar. A gente produziu 5 e tem esse que está na fase aí de pós, né? Uhum. Um adicional, muito legal. Mas esse é o meu favorito, eu diria que é o meu favorito. Legal demais, Caio. E aí, Li, chamar você Oi, aqui Cris. para trocar uma ideia. Como é que foi o Ah, teu processo? eu adorei vê-los, a evolução, desde o roteiro, eles ali apreensivos, não sabia direito, né? E agora, que tema que vai ser? Várias conversas. Achei muito legal terem conseguido, né? Processar e ir até o final, assim, eles começaram do zero ali, roteirizaram, foram pesquisar, foram atrás de pessoas para poder sanar qualquer tipo de dúvida que eles tivessem. Nossa, eu achei muito incrível ver que eles foram, sabe? Eles deram continuidade, segmento, e o filme aconteceu totalmente por eles, né? Eles foram atrás de quem seriam os entrevistados, de figurino, de fazer a parte teórica toda e a prática com afinco, né? Está ali mesmo. Gostei de dar aula de AD, de audiodescrição, né? Achei maravilhoso. No final, eu também fiz a descrição do filme, então eu pude ver com muito detalhe, né? Para mim foi muito inspirador, eu amei e fico muito feliz com o resultado de vocês, tanto dos filmes quanto do aprendizado que ficou, né, para a vida. Assim. Achei muito bom, muito potente vê-los. Legal demais. Processo, né? Tá aí, tem muita coisa para a gente falar, mas nosso tempo aqui é curtinho. Queria entrar agora nas temáticas dos filmes. Eu gostaria que a Luana Andrade, o Caio, falasse um pouco do tema Dos Homens Também Choram. Bom, esse tema foi um tema desenvolvido no meio de uma conversa aleatória durante o curso. A gente estava simplesmente fazendo as atividades que o Cris passou e conversando sobre nossas vidas pessoais. E o Caio soltou alguma coisa do tipo, e eu falei: homens também choram, Caio. E aí o professor falou: esse seria uma ótima ideia de filme, hein? Falou, bora fazer. Depois que a gente foi produzindo, depois que a gente conseguiu o material, meu Deus, quanto conhecimento adquiri. Esse tema é um tema muito importante que é pouco falado. Então, acho que foi uma ideia certeira que surgiu do nada, mas que veio para contribuir muito, não só para a gente aqui, mas para toda a sociedade, para todos os homens e também para todas as mulheres, enfim, porque é uma coisa a ser pensada, assim, é uma coisa a ser falada e é uma coisa a ser chorada, assim. E aí, Caio, diga aí, depois de fazer a gravação dos filmes, diz aí, Homem Chora? Com a minha sincera opinião, professor, Aham. tem momentos sim, não tem como você ser uma rocha para sempre, seu coração ser de gelo. Uma hora você vai precisar soltar tudo aquilo que tá ruim para fora. Então, eu acredito que sim. Eu acho que é necessário, sim. Legal demais, Caio. A gente estava na Biblioteca Braille, lá em Taguatinga, né? E aí tinham vários homens de idades diferentes. E esse filme despertou um debate muito interessante depois sobre esse tema. E aí um falou, eu choro de amor. O outro falou, eu choro por qualquer coisa. Se eu bater o dedo no canto da cama, eu choro. O outro falou, não, eu sou cabra macho, eu não choro. Enfim, é um tema importantíssimo para nós homens pensarmos a respeito, né? Como é que a gente acha aquele equilíbrio, né? Se eu chorar por tudo na vida, de repente eu não consigo caminhar direito. Mas se eu nunca chorar, eu enrijeço. Foi um bafafá lá, foi bem interessante a conversa. Clariel, tá na sala? Tô, Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. sim. A respeito desse tema, né? Homem chora, homem não chora. Você que é um adolescente de quase 18 anos, como é que você se sentiu ao ver aqueles vários homens falando sobre chorar ou não chorar?
Que tipo de pensamento ou de sensação te despertou? Nesse aspecto, eu gostei muito, porque eu vi que o curta, ele discorda totalmente que homem não chora, porque eu também concordo que homem chora sim, e que tem que chorar, e que chorar é pra extravasar. E se você não chorar, você explode, aí você só vai ficar mais agressivo, mais descontrolado. É isso. Legal demais. E aí, Kevin, tá online? Tá por aí? Sim. Fala, meu querido. Você que acompanhou parte das gravações, parte das discussões, inclusive, a respeito desse filme, apesar de ser de outro grupo, mas estava lá na sala, né? Como é que você se sentiu vendo esse filme? Eu achei um filme muito legal, entre os 3 capítulos. Um filme que ele conseguiu abranger muita gente. Então ele conseguiu pegar vários lados, várias perspectivas. Mas na maioria todos concordam numa mesma coisa, que é que homens também choram. Que é algo que não pode ficar guardado assim, criar mágoas. Se ficar muito guardado vai fazer muito mal, adoecer a pessoa. Eu mesmo sou uma pessoa que chora muito fácil, então ainda bem que aqui em mim, perto de mim no caso, todo mundo é bem compreensivo em relação a chorar, estar triste, se expressar. Mas não é todo lugar que pode ser assim. Esse filme pode chegar em muitos lugares, muitas pessoas que podem acabar mudando seu ponto de vista. Isso é um dos bons pontos do curso, que é mostrar ponto de vista e mudar ponto de vista também. Bem legal, Kevin. Oi, Luana. Como é que foi estar lá assistindo com teu pai? Como é que ele se sentiu? Ele comentou alguma coisa com você? Como é que foi? Ai, cara, assim, antes de falar sobre esse assunto, cara, eu tô muito feliz mesmo, porque ver os resultados surgindo, entendeu? Os meninos falando sobre. Cara, valeu muito a pena, sabe? Porque, sério, tem bastidores que ninguém vê, mas tinha dia que o Caio virava pra mim e falava. Eu perguntava pra ele, cara, por que que eu tenho que fazer isso? Ele, porque você é a diretora. E eu simplesmente pegava minha lancheira e jogava no chão e falava, cara, eu não quero ser diretora, por que eu tenho que ficar no comando? Eu não quero. E também muitas vezes, quando eu tinha que decidir algo, todo mundo virava pra mim, Luana, o que você quer? E eu falava, gente, o que vocês acham melhor? E eu recebia, você é a diretora? Gente, isso foi muito difícil pra mim lidar com isso, porque, assim, eu não queria estar ali, mas vendo os efeitos agora é muito incrível. E sobre o meu pai, ver ele assistindo e olhando pra mim, às vezes falando assim, com a expressão de tipo, caraca, Luana. E depois chegar em casa e ele falar, nossa, Luana, você arrasou e eu tô muito orgulhoso de você, o tema foi muito bom. Assim, e para ele ter esse balde de água, né, fria também, eu acho, pra ele assustar um pouco, porque o meu pai, ele é mais, como posso dizer, eu esqueci a palavra, mais conservador, é, para ele, homens não choram. Então, eu acho que foi muito, muito interessante poder ver ele ali, entendeu? E eu acho que foi uma coisa muito, muito, como eu posso dizer? Enfim, era para ele estar ali, porque muitas vezes ele trabalha com viagens, então ele tá sempre viajando para um lugar para o outro e no dia do curta do lançamento caiu dele estar em casa. Então, foi uma coisa muito certeira de tipo, para ele estar ali assistir mesmo e ter aquele ponto de vista, né, que muitas vezes é reprimido, entendeu? Muitas vezes é calado dentro dele e que precisa ser exposto, né? Eu não sei se eu acho que a gente não colocou essa fala no curta, mas teve um depoimento que falou que o moço não chorou no próprio velório do parente. Isso também aconteceu com meu pai. Eu não vi ele chorando, eu vi ele segurando o choro no enterro da minha tia, né? Então, assim, e eu vi que ali ele precisava desabafar, ele precisava colocar pra fora, mas ele não conseguia. Então, eu acho que valeu muito a pena e foi muito incrível essa experiência. Li? Oi, Luana, eu queria falar antes uma coisa que eu senti na sua direção, que eu achei muito bonito, que você coletiviza as decisões, apesar de ter a sua assertividade também, né, na hora que
que é preciso você ir lá e dar a palavra final. Então, eu achei muito bonito isso, e eu amo quando a pessoa sabe coletivizar as decisões. Eu acho que essa é uma característica muito linda e que realmente traz, para mim, a definição de liderança. Então, eu achei muito legal te ver assim. E sobre o homem não chorar, eu sinto que grande parte dos homens que colocaram, né, suas opiniões, a maioria acha que sim, que pode chorar. Então, isso já é libertador. E eu acho que trazer essa mentalidade, né, esse tipo de perspectiva para um público maior pode ser muito importante. Então, foi inovador e muito bonito ver. Parabéns pela escolha do tema, pelo filme, pelo resultado, por tudo. É isso. Que além de ser uma pessoa muito inteligente, muito atenta para os conteúdos, e faz uma coisa que é, você é diretora, você percebe cada ponto de visão, ou vários pontos de visão, né? E consegue unificar. E quando você unifica, tem um resultado estético muito interessante. Você tem esse olhar, sabe? De integrar várias ideias e conseguir criar uma síntese, né, que cabe muito bem dentro do processo do audiovisual. Ai, gente, muito obrigada mesmo. É por isso que eu falo, gente, quando tem uma oportunidade, você realmente pode fazer, vai, entendeu? Porque você sempre sai aprendendo algo novo. E, assim, como vocês falaram, eu sempre pedi opiniões, porque o que eu penso muito o filme não é pra mim, é para as pessoas refletirem, é pra ser o melhor pro público e não pra diretora. Então, eu acho que pedir opiniões é um fator muito importante que tem que ser feito em todos os momentos. Então, muito obrigada pelo reconhecimento de vocês. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, gente, desculpa. Mas muito obrigada mesmo. Legal demais. Mas eu queria chamar a atenção para outro tema, que é dos animais de rua. Queria convidar o Kevin para falar um pouquinho, para apresentar essa temática do filme. Era um tema que, como eu disse, eu já pensava muito. Sempre bom sentir empatia, né? Ainda mais pelos animaizinhos, muita gente gosta. Também trazer mais informação para as pessoas, sim, formar mais. E no final foi bom. Teve muitas perspectivas, teve muitos assuntos bons a serem trabalhados. Mas na parte do tema em geral, mais pela empatia mesmo. A minha percepção é que ele é um chamado à empatia pelos animais, né? Você fala de animais em três condições, né? Aquele animal que tem um lar, que é bem cuidado, tem comida, tem conforto. Aquele animal que até tem um lar, mas que chega um momento que o dono é bonitinho, que é pequenininho, cuida, mas o bicho cresce, e de repente passa para aquele dono a ser digamos, um problema dentro da moradia, e ele acaba abandonando. Isso leva ao terceiro estado, né, dos animais, são aqueles que estão na rua, perdidos, né? Tem gente que acha que o cão é um bichinho de pelúcia, né? Ah, que lindinho, ele traz o cãozinho para casa, de repente esse cão cresce, esse cão vai comer o teu equipamento, vai sujar a casa, você tem que limpar, e aí vem esse ponto que você coloca, que é da empatia, né? Se tiver empatia, entendendo, olha, esse bichinho está aqui, eu peguei, tem que ser cuidado, precisa ser cuidado, né? Eu tenho que cuidar dele como se fosse cuidado de um filho, de um ente querido, porque ele acaba sendo um personagem da família, né? E é um ente querido da família. Mas aí, Kevin, eu sei que você tem como referência, né, teu professor de boxe, que é comerciante e também é cuidador de cães, trabalha com adoção. O meu professor, eu acho que ele não conseguiu ir por causa da chuva. Ele deve ter achado bem legal. Aproveitando que você falou, né, que realmente no dia do lançamento foi uma chuva imensa, pé d'água, assim, o dilúvio, mas agora a mostra, a gravação na mão está na internet. Está na página da Artcena, relembrando aqui. Cada um dos filmes pode ser assistido tanto com a Libras, que a Tatiana, que está aqui com a gente, fez, quanto com a audiodescrição, que a Lisiane, que também aqui está, produziu, né? Aí eu queria passar a palavra para Li, para ela falar um pouquinho desse processo com a audiodescrição. Você já falou dentro de sala de aula, né? Mas como foi ver também o resultado dessa audiodescrição? No Complexo Cultural. Teve mais um filme que foi o Natal. E no final da experiência, né, de colocarem os documentários,
pediram para que o público escolhesse um dos filmes para passar ele com audiodescrição. E aí escolheram o filme do Natal. E foi muito rico ver, né? Mas como foi naquela sessão que a gente fez na Biblioteca Braille? Para as pessoas cegas verem, eles falaram: foi muito bom, todos gostaram, porque teve durante as entrevistas, a gente teve como dar pausa antes das introduções, né? De descrever cada detalhe da cena, as pessoas. Então, foi fácil para eles ouvirem, eles gostaram muito. Eles não reclamaram de ter destoado o som em nenhum momento. Eu acho que foi no tempo, eles conseguiram acompanhar até o final. Depois, no final, ainda teve diálogo, então foi muito rico mesmo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu procuro estudar o que eu vou colocar, o que eu vou transmitir de imagem também, roteirizar. O processo não é apenas a voz, né? Tem todo um processo, como diz a Luana, nos bastidores, antes de vir a voz, que é roteirizar cada imagem, tentar colocar no tempo correto para que a pessoa possa ver de acordo, né, visualizar a imagem no tempo do filme. Então, são muitos elementos que a gente vai colocando no texto e é uma escolha muito importante, assim, e eu fico feliz com o resultado, né, de ver a pessoa com baixa visão ou a pessoa cega falando assim, para mim foi muito bom, e eu fico feliz também de vê-los discutindo depois os temas. Então, para mim é muito gratificante, eu fico muito feliz mesmo. São muitos detalhes, né, na audiodescrição, e a gente precisa estar muito atenta. É isso. Então, saber da Luana e do Kevin, como é que foi essa experiência de estar de olhos fechados, contemplar aí o filme com a audiodescrição? Na experiência de não perceber os aspectos visuais, assim, pra mim é uma coisa muito diferente. Eu não vejo o filme do mesmo jeito. Parece que é outra coisa completamente diferente. Às vezes dá vontade de espiar, porque dá agonia você não saber como é que é. Aí eu fico lá escutando, tentando imaginar. Isso é uma coisa bem legal, conseguir ter outra perspectiva. Também como o trabalho que a Alice fez funciona, né? E mostra as coisas muito bem. Isso eu acho uma coisa muito legal. E aí, Luana? Cara, é uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito assim, diferente mesmo. Porque é algo que de acordo que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco desse lado lúdico e da nossa imaginação. Então, quando a gente fecha os olhos e tenta visualizar, a gente volta naquela sensação de criança de imaginar cenários, onde a gente faz de conta. Então, assim, é muito legal. E falando especificamente da aula de AD que a gente teve, né? É muito interessante trabalhar com isso e aprender sobre isso, porque é algo que também, às vezes, passa batido, que vem ganhando uma força, né, ultimamente, mas que por muitos anos, por muito tempo, passou despercebido. O que é algo muito importante a ser falado também, né? A ser mostrado. É algo que é necessário para a sociedade. Porque, às vezes, quem realmente está precisando visualizar aquela cena não consegue de forma direta, mas indireta consegue, né? Então acho que é muito importante também a AD. E foi muito bom aprender sobre e visualizar também. Legal, a gente tem vivido um momento, acho que importante, sabe? Que pode ser um divisor de águas dentro, não só da cultura, mas da sociedade brasileira, que é entender a importância da acessibilidade e aplicar, né, nos diversos projetos, eventos. Há alguns anos você não tinha na TV, por exemplo, um intérprete de Libras.
Você ia ao teatro, não tinha. Foram surgindo as leis, os editais colocaram como obrigatório, né, a acessibilidade. Muita gente não sabia como aplicar, outros não entendiam a importância, né? É um processo educativo, né, de mudança de padrão. Igual falar, ah, o homem chora assim, e a gente começar a perceber que o homem chora. Mas com o tempo, os produtores culturais começaram a ver a importância de que a obra que a gente está produzindo possa chegar para todo mundo. Então, no momento que a gente bota a Libras, a audiodescrição, que a gente pensa como é que vai ser a acessibilidade arquitetônica do local do evento, a gente está abrindo as portas para que todo mundo possa acessar aquele produto cultural. É bom para quem produz, é bom para quem vai assistir. E é mais democrático, né? É isso. Quer falar alguma coisa, Tati, sobre isso? Falar e sinalizar complica, né, Tati? Aí tu me quebra. Falar e finalizar é ruim. Mas, oi, pessoal, boa noite. Meu sinal, Tatiana. Então, a Libra é importante porque, principalmente, o surdo, ele não consegue participar do filme. Então, assim, é interessante, e é mais do que interessante, é muito importante. Porque aí você vai começando a ter a visão do mundo ao seu redor, que é diferente. Agora, com certeza, os meninos do Ana, o Kevin e o resto da turma também, vai começar a prestar atenção até, tipo, se tem uma pessoa com deficiência, eu vou chamar, não vou ficar com tanto medo, ela não vai poder participar. Às vezes você nem quer chamar o seu amigo, o seu vizinho, porque ele fala assim, vou levar ele para o cinema e não vai ter a descrição, não vai ter a tradução. E isso é muito importante, muito legal. Eu acho muito interessante também, não só por ser lei, mas também as pessoas que se interessam em chamar a pessoa que tenha também um currículo bom, porque não é só colocar, né? E eu agradeço que o Cristiano tem essa preocupação também, não é só coloca pessoas capacitadas. Então, assim, é interessante que a gente vai vendo que isso também evolui, não só para o cinema, não só para a produção, mas para o cinema também. E para o cinema nacional. E se a gente for ver, a gente está acima, assim, avançado mais que muitos países. Eu estava pesquisando, só 3 países que são obrigatórios ter lei que exijam Libra dentro do filme em qualquer ambiente. Porque, por exemplo, na França, eles têm um local que é lá que a intérprete vai. Então, o surdo tem que estar sempre indo lá. E, às vezes, o surdo não tem condição de ir naquele local. Então, quando ele chega em qualquer lugar e tem essa acessibilidade, e tem essa sensibilidade, uma pessoa que está preocupada com quem não vê, com quem não escuta, e com quem não anda também, né? Você preocupado também do complexo planaltinho, isso é interessante e tem empatia ser mais humano. Eu amei os filmes, eu adorei. O Homens Também Choram, me emocionou bastante, porque às vezes, até eu, por ser uma mulher preta, eu estava vendo, né? O chorar da mulher é diferente até na cor da pele também. Tem que falar, a mulher preta é mais forte, é guerreira, né? Até por conta de um preconceito que a gente tem do racismo, né? Estrutural. Então, isso também da mulher preta chorar, aí eu fiquei pensando, homens também choram. E eu fiquei pensando, falei, mas eu não. Juro pra você que eu choro não. Aí eu parei, eu falei, uai, como Como assim? não? E me botou para pensar, sabe? Mulheres e homens, pessoas choram. Animais também choram, animais choram. Você tem empatia por um animal, você vai chorar. Pessoas choram. É uma coisa que a gente fica aprendendo, de ter vergonha de chorar. E isso foi bastante interessante. Então, foi bem legal esse filme. Legal demais, Tati. Obrigado, hein? Obrigado. Aí a gente acessa a empatia que o Kevin levantou no filme dele. Ele fala a empatia pelo animal, mas ela é geral, né? Ela é social. Gente, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito legal esse papo. Dava para a gente prolongar por mais tempo, mas nosso tempo, né, chegou ao fim por hoje. E quero dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês. Como professor, me acrescentou demais, demais. Vocês me surpreenderam. Foram filmes com uma temática importantíssima, muito sensíveis,
e vocês conseguiram extrair de cada depoimento que foi colhido, dentro daquele processo longo de decupagem, da pós-produção toda que vocês fizeram, né, um conteúdo que realmente faz diferença, que dá orgulho da gente falar, olha, vê tal filme, é muito legal, assiste lá na página da Artsena. Então, assim, parabéns para vocês, muito feliz mesmo. Aquela sessão foi uma certificação pública, mas o maior certificado de vocês é esse filme poder rodar. É isso, boa noite e muito obrigado. E até o próximo, né? Gravação na mão.